rico, era um homem abastado, e a Bíblia fala para nós que surgiu nele um desejo, uma vontade de conhecer Jesus. E a Bíblia fala para nós que Jesus, então, ele ia de caminho a Jerusalém. Mas Jesus, antes de ir a Jerusalém, no caminho, ele passa por Jericó. Cidade esta onde morava Zaqueu. E a cidade de Jericó, irmãos, era uma cidade comercial. Era uma cidade afamada, conhecida pela cidade de Herodes, a cidade do inverno de Herodes, onde Herodes ficava. E Jericó era uma cidade rodeada de muitas árvores, inclusive figueiras bravas. Jericó era uma cidade que, antes de entrar na cidade, porque as cidades elas eram cercadas e tinham suas portas de entrada, e antes de entrar na cidade, tinha muitas árvores na beira da estrada. E Jesus, então, naquele dia, naquele momento, Jesus, no caminho de Jerusalém, ele vai passar por Jericó. E a palavra do Senhor diz que em Jericó tinha um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Zaqueu, ele era um judeu que trabalhava para Roma. Roma era quem subjugava Israel naquele período. E Zaqueu, ele era um judeu que trabalhava para Roma, cobrando impostos dos judeus. Então, para você entender, o povo judeu tinha raiva dos cobradores de impostos. Zaqueu, embora sendo judeu, Zaqueu, ele era odiado pelos próprios judeus, pelos próprios irmãos, por ser cobrador de impostos. E essa missão de cobrador de impostos, ela era muito mal vista, porque além da pessoa, ele era um chefe dos cobradores, e além deles cobrarem impostos dos judeus, eles sempre cobravam valores exorbitantes, e eles enriqueciam em cima do povo judeu. Aí você entende o porquê o povo judeu tinha tanta raiva de quem cobrava imposto, mesmo sendo judeu. Mas aí, irmãos, a Bíblia diz claramente para nós que Zaqueu, ele era um homem rico. Ele era um homem rico, abastado. Se você falar para mim hoje qual é os maiores problemas da sociedade, é a falta de dinheiro, sim ou não? Porque você vai falar para mim, se eu tiver dinheiro eu faço tanta coisa, se eu tiver isso eu faço isso, aquilo, aquilo outro. Porque a maioria das pessoas, eles têm que a riqueza é tudo. E Zaqueu era um homem que, humanamente falando, tinha tudo: posição, status, dinheiro, propriedades. Zaqueu tinha o que o homem queria, humanamente falando. Zaqueu tinha tudo isso. Mas a Bíblia diz que quando Zaqueu ouve que Jesus estava para passar por Jericó, a Bíblia diz então que Zaqueu correu depressa para subir em uma árvore, porque ele queria ver Jesus. Aleluia. E por que ele queria subir numa árvore? Porque ele era pequeno, ele era de baixa estatura. E por onde Jesus passava, uma multidão ao redor, eram muitas pessoas ao redor. Zaqueu, por ser pequeno, era certo que ele não conseguiria ver Jesus, então ele precisava de alguma coisa, ele precisava de algo para conseguir enxergar Jesus. E mais que depressa, ele pensa: vou subir naquela árvore, vou subir naquela figueira brava, aonde os frutos daquela árvore se assemelham com figos, mas não são figos, são frutos de quem come, são os mais pobres, inferiores da sociedade, mas eu vou subir naquela árvore para ver Jesus. Mas não sabia Zaqueu, irmãos, que a curiosidade que existia dentro dele de ver Jesus não era uma mera curiosidade. O fato de Zaqueu querer ver Jesus não era só uma curiosidade.
mas era uma necessidade da alma dele. Zaqueu não sabia explicar e não entendia, mas a alma dele gritava dentro dele de algo que saciasse essa escassez, essa falta que existia dentro dele. Aleluias! Embora Zaqueu não entendesse, não soubesse, mas Zaqueu era um homem vazio de Deus. Assim, amados, todos nós, todo ser humano, fomos afastados da glória de Deus. E todos nós, homens, mulheres, brancos e pretos, ricos ou pobres, têm a necessidade de Deus. Sabe, às vezes, você está inquieto, angustiado, alguma coisa que você não sabe explicar dentro de você, alguma coisa te perturba lá na sua alma, e você acha que são as pessoas, é o trabalho, é alguma coisa ao redor. Mas eu quero lhe falar nessa noite que é a ausência de Deus no homem. A ausência de Deus te causa inquietação. A ausência, a falta de Deus te causa angústia, tristeza, dor na alma. Por isso que muitas pessoas lá fora, sem Cristo, elas vão tentar de alguma forma saciar essa escassez. As pessoas lá fora, elas vão tentar suprir essa necessidade. E de que forma as pessoas elas vão suprir essa necessidade? Droga, vícios, amizades, companhias, lugares, bens materiais. O ser humano, ele tenta substituir essa escassez de Deus, essa falta de Deus, com objetos, com prazeres humanos. Mas eu lhe digo nessa noite que nada substitui a presença de Deus, que nada vai saciar a sua fome de Deus. E existem pessoas que ainda dentro da igreja estão carentes de Deus. Sim, ainda estão carentes de Deus. Mas por quê, pastora? Não é só aceitar a Jesus e Ele vem e me preenche? Não, é um caminhar dia após dia. E o problema é que muitas pessoas dentro da igreja estão parando nesse caminhar. Pararam de orar, pararam de ler a Bíblia, pararam de buscar. E isso está fazendo você um crente aflito, um crente angustiado, um crente perturbado. Ei, te digo, não é demônio, é a escassez, a falta de Deus na sua vida. Quando o crente para de orar, quando o crente para de vir para a igreja, quando o crente para de ler a Bíblia, quando o crente para de buscar, a alma dele começa a ficar aflita. É Bíblia, irmãos. Estamos aprendendo aqui na escola bíblica. A nossa alma, ela anseia pela presença de Deus. É isso que Davi vai falar para nós, Salmo 42. Por que estás aflito, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Davi está dizendo ali uma guerra que existe dentro do homem. A alma aflita, angustiada. E essa aflição, essa angústia só é saciada com Deus, por Deus e com Deus. E o problema é que nós, dentro da igreja, estamos sofrendo essa escassez, essa aflição da alma. Mas por quê? Porque estamos tão acelerados com problemas, trabalho, afazeres, correria, e o tempo está voando e eu não consigo mais orar. Eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais vir para um culto e me concentrar na palavra, porque eu estou aqui, mas a minha cabeça está longe. Ei, a sua alma está pedindo por socorro. E Zaqueu não entendia isso, mas o que ele precisava era da presença do Senhor. A curiosidade de Zaqueu era tanta que ele decide então subir em uma árvore essa de um fruto que era semelhante a figos, mas não era figos. E quem comia desse fruto? Só os mais pobres, da classe baixa. Zaqueu tinha de tudo. Tinha uma vida estável financeiramente. Estava bem.
mas ele tinha uma necessidade. Não importa quem você é, não importa quem você seja, você precisa do Senhor. Aleluia. A sua alma anseia por Deus, aleluias. O dinheiro nunca vai satisfazer a sua alma. Os prazeres do mundo nunca vai satisfazer a sua alma. A droga que você usa nunca vai te dar paz completa. Tudo que vivemos hoje é momentâneo, mas o que Deus tem para nós é eterno, aleluia. E nós não queremos a eternidade, preferimos o momento. Zaqueu então decide: eu quero ver Jesus. Eu quero ver esse homem que todo mundo está falando, homem que entrou na vida de Mateus, que também era cobrador de impostos e fez diferença, homem que por onde passou, pessoas foram curadas, homem que onde Jesus passou, foram libertos. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ver Jesus, aleluia. Esse desejo dentro de Zaqueu, ele toma a decisão de subir então nessa árvore. Ela era baixa, fácil acesso, então era fácil subir nela. Ele era baixinho, ele não ia conseguir ver Jesus por conta da multidão. E a Bíblia diz então que Jesus estava ali entrando na cidade, e Zaqueu estava em cima de uma árvore para ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus. E a Bíblia fala então que Jesus está entrando e a multidão ao redor, a multidão, quem sabe, gritando: mestre, eu aqui, mestre, socorro, mestre, me ajuda, mestre, faz alguma coisa, Jesus, me cura, Jesus, não sei o que. A multidão com certeza estava clamando, pedindo socorro, mas Jesus vai andando e de repente Jesus para e olha para aquela árvore, aleluia. E quando Jesus avista, olha para aquela árvore, quem está na árvore? Zaqueu. E Jesus olha e fala: Zaqueu, desce, porque hoje me convém ficar na sua casa. Irmãos, presta atenção. Quantas pessoas não estavam pedindo a presença de Jesus? Quantas pessoas não estavam ali clamando uma atenção de Jesus? Quantas pessoas não estavam ali apertando Jesus e querendo que Jesus olhasse para ela? Mas a Bíblia fala que então Jesus, ele para e ele olha para Zaqueu, que está lá na árvore. Irmãos, o que chamou a atenção de Jesus, não foi a atitude dele de subir em uma árvore. O que chamou a atenção de Jesus é que Jesus olhou para um homem de coração quebrantado. É porque Jesus olhou para um homem necessitado de Deus. A Bíblia vai falar para nós lá em Salmos 38, vai dizer o seguinte: que o Espírito, o Senhor, estará atento para o coração quebrantado, para o espírito ansiado, desejoso. Sabe o que é isso, irmãos? O Espírito Santo revela Jesus. Ali tem um homem com um coração quebrantado, com um coração desejoso. Ali tem um homem que precisa, que necessita de socorro. Não é o fato dele subir, mas era como Zaqueu estava interiormente. Fez Jesus olhar para ele. Aleluias. Às vezes, irmãos, nós queremos manter o nosso orgulho e a nossa prepotência, achando que tudo está bem e eu não preciso mudar de vida. E se Deus quiser, Deus vai olhar para mim e vai mudar a minha história. Não é assim? Ah, se Deus me ama, Ele vai me ajudar, Ele vai fazer alguma coisa na minha vida. Se Deus me ama, Deus vai trabalhar. É assim que às vezes nós pensamos. Nós esperamos e queremos que Deus, Ele venha fazer algo ao nosso favor. Mas presta atenção, naquele momento, a graça de Deus estava se aproximando de Zaqueu. Naquele momento, a salvação estava chegando na vida de Zaqueu. Naquele momento, Deus estava indo até o homem pecador.
E a mesma coisa hoje, nesse momento, nesta noite, nesta hora. A graça de Deus está neste lugar, sendo derramada sobre a vida daqueles que abrem o coração para ouvir a voz do Senhor. O que está acontecendo aqui não é só uma palavra sendo ministrada, mas é Deus falando comigo e com você. Ei, eu estou aqui para alimentar a sua alma, para saciar a sua sede, para te dar água viva, para que você nunca mais tenha sede. Aleluia! Aleluia! Aquele encontro foi inédito. Zaqueu e Jesus. Aquele momento foi único na vida de Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu, porque Jesus viu um coração quebrantado, viu um homem necessitado, viu um homem que precisava de socorro. Aleluias! Mas nós não podemos levar as coisas de Deus dessa forma, irmãos. Pensar que se Deus tiver que fazer, Ele vai fazer. Não é assim que funciona. Ele espera corações contritos, corações quebrantados, pessoas que reconheçam a sua miserabilidade, pessoas que reconheçam a sua fraqueza, pessoas que reconheçam a sua necessidade. Eu preciso olhar para mim mesma e entender: eu preciso do Senhor. Eu preciso olhar para mim mesma e entender que eu preciso do Senhor, e sem o Senhor eu não sou nada. E a Bíblia vai falar que Jesus então olha para Zaqueu, lá no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima. Irmãos, tantas pessoas ali, tantas pessoas, mas Jesus olha para Zaqueu. Olhou para Zaqueu porque ali tinha um coração necessitado, uma alma aflita. E a Bíblia fala e a palavra do Senhor diz que Jesus olhou para cima e falou o que, irmãos? Olhando para cima, viu? Ele disse o quê? Peraí, disse? Não, volta. Disse? Zaqueu. Zaqueu era quem? Um publicano, um pecador. Ninguém estava nem aí para ele. A sociedade estava com raiva dele. Ninguém gostava dele, tinha raiva quando via lá, já vem o cobrador, já vem aquele que trabalha para Roma. Mas Jesus olhou para o pecador. Jesus olhou para aquele que a sociedade disse que não prestava, não valia, mas foi para esse que Jesus olhou. Irmãos, às vezes as pessoas não te dão valor nenhum, não falam que você não é nada, mas o Jesus que nós servimos, Ele olha para você, Ele olha para o mais miserável do homem, Ele olha para o mais pecador do homem e fala assim: ei, eu estou aqui te olhando. Aleluias. Irmãos, Jesus olha para Zaqueu. Quem era Zaqueu? Para os judeus, um traidor, um pecador. Quem era você? Quem era você? E mesmo assim o Senhor te amou e continua te amando. Mesmo assim, você merecia estar aqui? Seja sincero, porque às vezes a gente acha que merece alguma coisa. Às vezes a gente pensa, se acha que é alguma coisa, mas você não é nada. Você só chegou onde chegou pela bondade e misericórdia de Deus, porque se Deus não quisesse, você não era nada. Você só tem hoje o que tem porque Deus permitiu você ter. As pessoas dizem assim: eu mando na minha vida, eu decido o que faço, o que eu quero, o que eu faço. Será que você decide mesmo? Um dia eu vi um pregador falando o seguinte: as pessoas dizem: eu domino meu corpo, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Será que você tem autoridade e domínio para dizer assim: câncer, não venha no meu corpo? Será que você tem poder para falar assim que um acidente não aconteça com você quando você sair ali na rua? Nós não temos poder para nada, irmãos.
Nós não temos controle de nada. Nós não podemos determinar nada na nossa vida e falar assim: nenhum mal vai me acontecer. É Deus que te guarda, é Deus que protege, é Deus que é tudo na tua vida. Se até hoje você está vivo, se até hoje você está de pé, é porque é Deus. É Deus. Jesus fala nome do Zaqueu. Sabe o que Jesus está falando? Quando Jesus olha, poderia dizer assim: homem, desça. Desça, homem, desça, mulher. Não. Jesus fala: Zaqueu. Sabe o que é isso? Jesus chama pelo nome. Sabe o que significa quando Jesus chama pelo nome? Intimidade. Eu te conheço, sei quem você é, Zaqueu. A sociedade te despreza, você é um pecador, você é errado, mas eu sei quem você é. Você é pecador, cobrador de impostos, você é errado, a sociedade te despreza, os judeus têm raiva. Eu te conheço, sei quem você é. Irmãos, ainda que você nem existia, Deus já era com você. Você nem sabia da sua existência, mas Deus já sabia a contagem, a quantidade dos ossos que teriam no seu corpo. Você nem existia, mas Deus já era. E aí, irmãos? Será que temos o poder de esconder alguma coisa do Senhor? Não. Porque quando Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, Jesus ele está mostrando ali intimidade. Jesus está dizendo assim: eu te conheço, eu sei quem você é. Entenda uma coisa: o nosso Senhor ele tem o poder para ir no mais profundo do homem e para conhecer o mais profundo, o mais íntimo de desejo do homem. Ele é o único que consegue esquadrinhar o desejo, é o único que consegue esquadrinhar e chegar na divisão da alma e do espírito. O nosso Deus. Eu posso olhar para vocês e achar que vocês está tudo ok, está entendendo o que eu estou falando? Mas esse Deus a qual nós servimos, Ele conhece você e sabe qual é o seu raciocínio, o seu pensamento nesse momento. Esse Deus na qual eu estou falando é aquele que conhece as suas fraquezas, as suas limitações. É aquele que conhece quem você é de verdade. Quando Jesus chama Zaqueu pelo nome, ele fala: Zaqueu, ele está dizendo: eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei o que está acontecendo contigo, eu sei como está a sua alma. Agora pensa comigo, irmãos, pensa comigo. Imagine você está na igreja ou no mundo, seja onde for. De repente Deus usa alguém para falar com você e diz o seu nome. Fala o seu nome. Você vai olhar para a pessoa e falar: essa pessoa me conhece? Não, ela não me conhece. Mas o Deus que está usando essa pessoa te conhece. Sabe quem você é. Conhece você. E aí Jesus ele está mostrando para Zaqueu: eu sei tudo da sua vida. Eu sei tudo da sua história. E aí Jesus olha para Zaqueu e fala o seguinte: disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Por que pressa, irmãos? Por que pressa? Já estava acontecendo tudo ali. Por que Jesus manda Zaqueu descer com pressa? Porque a salvação ela exige urgência. Ao contrário de que muitos pensam hoje em falar assim: tudo tem o tempo certo, tudo tem a hora certa, tudo tem o momento certo. Olha, eu não vou aceitar Jesus hoje porque vai ter a hora certa. Eu quero falar para você nessa noite que a hora e o dia certo chegou, é hoje. Não é amanhã, não é depois. A salvação chegou. Jesus Cristo já morreu na cruz para te salvar. O momento de salvação é hoje, irmãos. E as pessoas elas ficam proletando, pensando amanhã, depois. A hora de Deus vai acontecer na minha vida. Ei, a hora de
o toureiro, né? Pega no laço o boi e vem puxando. Agora é essa. A hora já chegou, o momento é esse. Por que você ainda está pensando amanhã, depois? Por que você ainda está dizendo para você mesmo: sou muito novo, agora não é hora. O Senhor está falando para você: a hora da salvação chegou. O Senhor tem pressa, irmãos. O Senhor tem pressa no seu chamado. O Senhor tem pressa na obra que Ele quer cumprir na tua vida. Irmãos, às vezes você está sentado no banco, jogando para amanhã, para depois, e o Senhor te chama hoje. É hoje que Ele te capacita, aleluias. É hoje que o Senhor fala para você: ei, eu te dei um trabalho, eu te dei uma missão, eu te dei uma obra, eu te dei um chamado, eu te dei um talento, eu te dei um dom. E o que é que você está fazendo? E você está dizendo para o Senhor: amanhã eu faço, outro dia eu faço, hoje não dá. Mas o Senhor tem pressa na obra, no chamado que Ele tem na sua vida, aleluias. Desce depressa. O fato de Zaqueu subir na árvore, irmãos, ele precisou se humilhar, porque ele subiu naquela árvore. Ninguém de uma reputação como a de Zaqueu subiria numa árvore. Mas Zaqueu não pensou nisso, porque ele queria ver Jesus. Jesus então olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aonde que Jesus ia dormir? É interessante, foi até cantado aqui, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Você escutou o louvor? Mexe com a minha estrutura. Essa parte o crente não quer. Quer que Jesus entre, mas não quer mexer na estrutura. E a estrutura dói. Dói mexer na estrutura. E Jesus fala: hoje me convém. O convém significa assim, irmãos, lá no grego significa assim, chegou a hora, Zaqueu, aleluia. Chegou a hora, Zaqueu, na tua vida. É hoje, é agora, Zaqueu. Chegou o dia é hoje que tudo vai mudar. A paz será derramada sobre a tua vida, Zaqueu. Chegou a hora, convém. Chegou a hora, chegou o momento da graça ser derramada sobre a vida de Zaqueu. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Quer te resgatar lá do lamaçal do pecado, do mundo de dor, de tristeza, da depressão, da angústia, do sofrimento. O Senhor quer tirar você dessa situação e derramar da graça dele sobre você. Sabe o que é a graça de Deus derramada? É o favor imerecido, é a paz que você precisa, é o amor incondicional, é a alegria que não tem preço, é a satisfação que ninguém compra. Deus quer mudar a história. Mas você não quer que Deus mexa na sua estrutura, porque mexer na estrutura dói. Dói. Desce depressa, Zaqueu. Deus tem pressa, irmãos. Deus tem pressa na obra que Ele quer fazer na sua vida. Deus tem pressa no chamado que Ele entregou para você. Deus tem pressa na missão que Ele confiou em você. Irmãos, muitas pessoas precisam ouvir a sua voz. Muitas pessoas precisam ouvir você. Muitas pessoas estão aguardando você, e você está sentado em cima do talento que Ele te deu, porque você não está disposto a receber esta graça, aleluia. Não está disposto, às vezes, ter que subir numa árvore, ou seja, às vezes ter que se humilhar, se rebaixar, se sujeitar pela vontade do Senhor. O Senhor tem pressa. Aí nós olhamos para o mundo, e falamos assim: nossa, esse mundo está perdido. Quanta coisa feia acontecendo,
tragédia acontecendo. Não é assim? A gente olha a reportagem, televisão, meu Deus, esse mundo já era, esse mundo está perdido. Não é assim, irmãos? E o que você está fazendo? O que você está fazendo? Porque veja bem, quem tem, irmãos, presta atenção, quem tem a obrigação de agora levar essa graça, de anunciar as boas novas, é a igreja, é eu e você. Não é o pastor, é a igreja. Não é o evangelista, é a igreja. Não é o obreiro, é a igreja. E nós olhamos para o mundo, reclamamos, ficamos decepcionados, ficamos tristes, mas o que é que você está fazendo como igreja? Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desça depressa, porque a hora chegou, a hora é agora. E a Bíblia vai falar para nós lá no versículo adiante: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Lá no versículo 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Sabe o que é essa alegria aqui, irmãos? A alegria não é o falso sorriso, que às vezes você sorri para a pessoa por sorrir. Essa alegria é o contentamento dado pelo Espírito Santo. Na hora que Zaqueu aceita o convite de Jesus, o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida de Zaqueu, trazendo sobre ele a alegria, a paz que excede todo o entendimento. Quando Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, Jesus está oferecendo para Zaqueu a salvação, a graça imerecida. E quando Zaqueu desce depressa, Zaqueu está dizendo: sim, eu aceito essa graça. Irmãos, ninguém sobe num pé de árvore, mas a atitude de Zaqueu mostra para mim e para você quão humilde nós temos que ser diante do Senhor. Mostra para mim e para você que nós devemos estar dispostos a nos sujeitar, a aceitar, fazer a vontade do Senhor todos os dias. Mostra para mim e para você que eu não tenho mais razão, que eu não vivo mais para mim, e eu tenho que viver para Cristo, para a vontade do Senhor na minha vida. E quando Zaqueu lhe desce, ele está dizendo um sim para Jesus. E quando você aceita, você se submete, você obedece. Quando você diz amém, você está dizendo um sim para a vontade do Senhor na sua vida. E quando você diz isso, a graça do Senhor, o favor imerecido, esse amor incondicional, esse ousado amor que as pessoas estão falando aí, é derramado sobre sua vida. O seu coração é enchido de paz, paz que excede todo o entendimento. A alegria que Zaqueu estava aqui não era uma alegria qualquer. Você vai ver no texto mais adiante. Não era um sorriso falso e nem um sorriso nos lábios que às vezes a gente coloca. Às vezes o coração está doendo, a alma está gritando e você está sorrindo, é normal. Às vezes a sociedade impõe isso para nós: sorria, seja alegre, né? A sociedade faz isso. Ai, para com essa cara fechada. Você trabalha num lugar que tem que receber pessoas. Você vai receber pessoas de cara fechada? Se tiver de cara fechada, é mandado embora, não é assim? Mas a alegria que o Senhor Deus quer dar sobre nós, ela é incomparável. Sabe o que é, irmãos? Mesmo em meio a tribulações, você continua firme e confiante no Senhor. Mas às vezes o crente não quer isso. Você está na igreja, mas não quer isso. É Deus com a vontade dele e eu com a minha. Eu sirvo o Senhor até aqui, ali eu não quero, porque vai atrapalhar, vai mexer com a minha estrutura, vai doer. Irmãos, desce depressa, porque chegou o momento, chegou a hora de cumprir a vontade do Senhor na sua vida. E Zaqueu lhe desce alegremente, porque naquele momento já não era só aquele homem Zaqueu, já não era só um cobrador de impostos, era um homem que tinha aceitado a graça de Deus sobre a vida dele. E aí a Bíblia vai falar para nós mais adiante: e todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Olha a multidão, olha a multidão, olha a multidão. O que a multidão fala? Critica. O que a multidão faz? Aponta falhas.
O que a multidão faz? Aponta erros, né? A multidão fez isso. Todo mundo, a hospedagem, irmãos, para vocês entenderem, a hospedagem ela era algo de extrema importância, fundamental para os judeus. Todo mundo queria hospedar. Imagine um mestre, imagine alguém que estava fazendo milagre, alguém de fama, conhecido. Todo mundo queria hospedar. E em Jericó existia uma grande escola de sacerdotes, ou seja, era mais certo Jesus se hospedar na casa de um sacerdote do que na casa de um pecador. Para você entender o que a multidão estava com raiva, a multidão estava revoltada. Por que Jesus vai na casa de um pecador? Vocês estão entendendo, né? Vocês estão compreendendo o que Deus está falando com você? Por que Jesus escolhe o pecador? Por que Jesus escolheu ele? Porque Jesus foi na casa dele. A multidão faz isso porque a multidão não conhece você. A multidão não sabe a sua história. A multidão não sabe de onde você veio. A multidão não conhece o teu coração. A multidão não sabe quem você é de fato. Mas o Senhor te conhece. Aleluia! A multidão que estava ali não viu que em Zaqueu existia uma carência, uma fome, um desejo de Deus. A multidão que estava ali não viu que em Zaqueu existia uma alma aflita, angustiada e necessitada de Deus. A multidão não viu, mas o Senhor viu. O Senhor viu. É o Senhor que olha para mim e para você e conhece a sua história. É Ele que te chamou. É porque Ele sabe da tua capacidade. Se Ele te colocou, se Ele te escolheu, é porque Ele sabe quem você é. Aleluia! As pessoas não te conhecem, as pessoas não sabem, mas aquele que é o dono da obra te conhece. Aquele que é o dono da obra sabe quem você é. Sabe por que você está aqui nessa noite? Às vezes as pessoas estão apontando o dedo e dizendo: mas ele lá na igreja estava lá usando droga, estava lá aprontando, estava lá no mundo. Mas as pessoas não estão entendendo que é o Senhor te chamando, olhando para você e dizendo: ei, eu quero te salvar, eu quero te dar boas novas, eu quero mudar a sua história. Irmãos, Jesus chama Zaqueu e Zaqueu desce do jeito que ele está. Do jeito que ele está. O Senhor Jesus te chama do jeito que você está. Viu? Não pensa que você primeiro tem que largar o vício para depois aceitar Jesus. Primeiro tem que largar o mundo para depois aceitar Jesus. Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque sozinho ninguém consegue. Nós precisamos é do Senhor para vencer. O grande erro das pessoas é achar que ela vai conseguir vencer os vícios, vencer o mundo lá fora, para depois vir para a igreja. É um grande erro do ser humano, porque ele precisa entender uma coisa: é com Deus que você consegue vencer. Ninguém consegue vencer o pecado sozinho. Ninguém consegue vencer o mundo sozinho. E aí a multidão começa a murmurar, começa a reclamar. E é assim que a multidão se comporta, é assim que as pessoas se comportam, é assim que as pessoas falam. Mas Zaqueu está ali com o coração alegre. Zaqueu está ali completo da plenitude do Senhor. Lá em Salmos 34, 18, que o Senhor, a presença do Senhor, Ele traz uma alegria completa na nossa vida. E a Bíblia fala então que Zaqueu, ele vai para a casa dele, ele hospeda Jesus. E a multidão falando ali ele já estava na casa. A multidão falando. A Bíblia fala que Zaqueu levanta, olha para Jesus. Lá no versículo mais adiante. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para se hospedar na casa de um pecador. Lá no versículo adiante. No versículo, Zaqueu por sua vez se levantou. Versículo 8. Zaqueu por sua vez se levantou e disse ao Senhor. O que ele falou? Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. Presta atenção, irmãos. Olha o que está acontecendo na vida de Zaqueu.
Zaqueu, quando Jesus manda ele descer da árvore, e ele desce, ele está dizendo um sim para o Senhor. Ele está dizendo assim: eu aceito Jesus, eu quero isso, eu quero essas boas novas, eu quero a salvação, eu quero essa vida eterna, eu quero isso, Jesus. E aí então, nesse momento, a graça de Deus é derramada sobre a vida de Zaqueu. Nesse momento, Zaqueu recebe a salvação. Mas ainda ninguém viu nada, porque foi tudo interno. Está lá dentro de Zaqueu. No coração de Zaqueu está confirmado, assentado: eu aceito Jesus, eu quero isso, eu quero essa salvação. E quando Zaqueu então está na casa dele, Zaqueu olha para Jesus e fala assim: Senhor, o que Zaqueu vai falar? Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Aqui a confirmação é a confirmação da salvação, da conversão na vida de Zaqueu. Era interno, ele já tinha aceitado interno. Jesus já tinha visto, estava interno, dentro dele. Agora, quando Zaqueu ele toma essa atitude diante dos homens, é a confirmação da salvação externa. Todo mundo está vendo que a salvação chegou na vida de Zaqueu. Mas por quê, pastora? Porque ele decide ajudar os pobres, ele decide compartilhar os bens dele com os pobres, porque ele diz assim: olha, se tenho defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais.